Estamos de volta aqui para dar continuidade no curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos tratando a matéria doutrinas bíblicas e agora nós vamos entrar noutra doutrina bíblica, que é a lição de número 8, aonde trata da bibliologia, as escrituras como a revelação escrita de Deus. Não é a única revelação de Deus, Deus se revela através da natureza, através da história do povo de Israel especificamente, e da humanidade, a história da humanidade mais específico do povo de Israel. Deus se revelou a nós também na pessoa de Jesus Cristo, mas nós vamos então falar agora da Bíblia como uma revelação de Deus para nós. Nas lições anteriores, nós falamos de Deus, sobre a natureza de Deus, falamos de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, do homem, a origem também natureza do pecado, falamos dos anjos e suas atividades e o plano de Deus acerca da redenção do homem caído no pecado. Você deve ter observado que a fonte principal de todas essas doutrinas é a Bíblia, por isso chama doutrinas bíblicas. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela, portanto, é a revelação escrita de Deus sobre si mesmo para toda a sua criação. É razoável que cremos num Deus pessoal, soberano, amoroso, justo, e que quer o melhor de suas criaturas morais, e que esse Deus tenha deixado algo escrito para nós, nesse caso, a Bíblia. Admiramos profundamente o uso das Sagradas Escrituras. Ela é inspirada e é muito inspirador estudar as Escrituras Sagradas. Talvez a parte mais importante de nós passarmos por essa vida é estudar as Escrituras, tudo aquilo que está na Bíblia. Ao considerar isso e estudar essa unidade, nós vamos considerar a revelação do próprio Deus para nós, remindo a humanidade que está registrada nas Escrituras. As evidências nos dão a certeza de que a Bíblia realmente é a santa palavra de Deus. E vamos examinar a igreja, a estrutura que Deus usa para chamar as pessoas perdidas, nutrindo sua fé, tornando-se um local de testemunho eficaz e um centro de adoração ao único e eterno Deus. Nessa lição, nós vamos estudar quais são os alvos da redenção e que se nós considerarmos o futuro. Vamos falar no texto 1 da necessidade de uma revelação escrita, a Bíblia. Vamos falar da inspiração das Escrituras. Vamos falar no terceiro texto da exclusividade das Escrituras. No quarto, o cânon das Escrituras. No quinto, a interpretação das Escrituras. E no sexto, a autoridade das Escrituras. Necessidade, inspiração, exclusividade, formação do cânon das Escrituras, interpretação e autoridade são todos os pontos que englobam a bibliologia, ou seja, o estudo da Bíblia. Há também no curso da ETAD uma outra matéria que nós fizemos de 10 semanas só sobre a bibliologia. Já está no nosso canal no YouTube, você pode acessar e estudar só sobre a Bíblia. Vamos ao texto 1, a necessidade de uma revelação escrita. Quase que todos nós temos uma memória fraca. Aprendemos, esquecemos, tornamos a esquecer, tornamos a aprender. E se Deus quiser revelar a mim face a face, em algum ponto específico da minha vida, em breve eu estarei em dúvida sobre alguns detalhes dessa revelação. E com a passagem do tempo, toda a lembrança do acontecimento acaba desaparecendo. Talvez eu pudesse relembrar algumas coisas vividamente, ou certas porções, mas estou certo que perderia alguns detalhes e ficaria confuso, e não seria esses detalhes que eu perdi dignos de confiança.
Se eu tivesse repetido todos os detalhes aos meus filhos, imediatamente ele teria trocado a revelação inicial. É muito provável que não se relembrasse depois de alguns anos. E se tivesse transmitido essa informação, anos mais tarde, mais fraca ainda seria a memória. A história também acabaria irremediavelmente torcida, como facilmente se percebe quando se conta um caso a outra pessoa. As tradições orais dos homens, as histórias, passam de uma geração a outra. E geralmente, ao passar de uma geração a outra, são modificadas. Esse é um método de aprender a tradição oral a respeito de Deus e esse propósito, mas não é um método totalmente digno de confiança. O nosso grande e sábio Deus mostrou seu amor através de suas provisões em nosso favor, e Ele cuida da nossa sobrevivência física de muitas maneiras, mas Ele também proveu a nós uma revelação escrita, que é a Bíblia. Quando respiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono, isso emite para as plantas, e todas as vidas são um sistema complexo, desde o vegetal, o animal e o reino mineral, tudo se relaciona. Deus providenciou tudo cuidadosamente para a natureza humana. E Ele espera muitos que nós solucionemos, muitas vezes, os nossos problemas. Mas para isso, Ele nos dá uma revelação. A revelação está nas Escrituras. Está escrito, você pode ler, reler, memorizar. Deus se revela através da Bíblia. As pessoas vão conhecer a Deus e seus propósitos através desta palavra. Por isso que é tão importante estudar a Bíblia, visto que Deus é um grande Deus amoroso e que o homem precisa desesperadamente de sua ajuda. Ele resolveu o problema do pecado e Ele também nos dá a sua palavra para que nós possamos ler, entender, confiar nela, sem distorcê-la, mantendo a fidedigna palavra de Deus. Jesus mesmo disse: passarão os seus céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Dessa forma, a revelação de Deus foi preservada de forma escrita. E, claro, por razões muito lógicas. Não é? Eu, quando partir, a Bíblia continua sendo Bíblia. E meus filhos, netos, bisnetos poderão estudar essa revelação tão maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Vamos lá, marque-se para certo e para errado. As tradições orais dos homens, aquela história que passa de uma geração para outra, geralmente vai modificando à medida que são transmitidas, certo? 8.2, o método de tradição oral para se aprender sobre Deus e seus propósitos é totalmente confiável. Errado, não é confiável. 8.3, nosso Deus amoroso que providenciou tão cuidadosamente o necessário para a natureza física, não espera que solucionemos sozinho os nossos problemas espirituais, certo? Deus não espera que nós fizemos com a sua ajuda, certo? 8.4, sem uma revelação da parte de Deus, o homem natural sequer notaria a própria condição e necessidade de ajuda. Certo, Deus precisa se revelar ao homem natural. Vocábulo revelação em relação a Deus significa que Deus revela ou desvenda às pessoas aquilo que elas de uma maneira poderiam saber sobre Ele e seus propósitos. Certo, Deus não apenas revelou ao homem quem Ele é e quais seus propósitos, como ainda garantiu sua revelação que fosse preservada de forma escrita. Isso é a Bíblia. Certo. Muito bem, já que entendemos a necessidade das Escrituras, passemos agora para a inspiração das Escrituras. Acreditamos que a Bíblia é uma revelação infalível, que se cumpre sem falhar, que Deus, sobre si mesmo, seus propósitos, revelou ao homem e foi escrita por autores humanos, mas que receberam a inspiração do Espírito Santo. Quando falamos de inspiração, entendemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando falamos das Escrituras, referimos aos escritos que conhecemos
como Antigo e Novo Testamento, ou seja, os 66 livros. Sabemos que algumas Bíblias, como a Bíblia Católica, contém mais alguns livros, e a Bíblia Ortodoxa também. Mas os 66 livros são, para nós, os livros considerados inspirados por Deus. Definição da inspiração. O termo inspiração indica uma operação do Espírito Santo, mediante o qual ele guiou e supervisionou os escritores da Bíblia na seleção do material que eles deveriam incluir. Foi um poder especial, uma tarefa especial, que Deus pôs na mente e no coração dos escritores sagrados exatamente aquilo que ele queria expressar. Assim, a direção e a gerência do Espírito Santo esteve dirigindo os escritores de qualquer erro. Não somente Deus fez isso, mas Deus também preserva a sua palavra contra erros de autores humanos e trazendo uma revelação para nós fidedigna. O estilo, o vocabulário de cada livro da Bíblia são superior a qualquer escrito meramente humano. Os autores humanos das Escrituras não estavam necessariamente conscientes daquilo que estava a escrever, que seria um dia reunido e dessa forma seria considerado como palavra de Deus. No entanto, eles foram impelidos por Deus a escrever e obedeceram isso escrevendo. E para exemplificar, Deus impulsionou Lucas com a necessidade de pesquisar e investigar sobre fatos das testemunhas oculares da vida de Jesus. Paulo escreveu a fim de responder perguntas das igrejas locais, mas através dessas respostas nos traz instruções para as igrejas de hoje. No entanto, tudo o que eles escreveram foi movido pelo Espírito Santo que os inspirava. Duas porções das Escrituras são encontradas, o Antigo Testamento e o Novo, fornecendo ambas a parte do Espírito Santo, a inspiração sobre os escritores. O próprio Paulo escreveu, toda a Escritura é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16. E, sendo toda a Escritura divinamente inspirada, Pedro também escreveu, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o que eles escreveram foi ordem de Deus. Lemos isso em Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memória num livro. Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor. Jeremias 11:1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Amós 1:3-9. Se alguém cuida de ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. A própria Bíblia clama a sua autoridade e a sua inspiração. E as evidências da inspiração se vêem em 3 fatos de suma importância. Primeiro, a confirmação das Escrituras por próprio Jesus. Jesus confirmou o texto do Antigo Testamento. E em segundo lugar, ele afirmou que as Escrituras testificam dele mesmo. Em terceiro, Jesus reconheceu a autoridade do Antigo Testamento e fez diversas ocasiões observações a elas. Então, o ensino do Antigo Testamento são considerados dignos de confiança. O cumprimento também das profecias na pessoa de Jesus declara também que o Novo Testamento é continuidade do Antigo, que o cumprimento está em Jesus. Olha o local do nascimento, a aldeia que Jesus viveu, e tu, Belém Efratas, posto que a menor de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são de tempos antigos, desde os dias da eternidade. A traição que Judas faria estava profetizada no Salmo 41:9. Até meu próprio amigo íntimo, que tanto confiava, comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41:9. A maneira como Jesus morreu, Salmo 22, que ele proferiu na cruz, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Todas as profecias vão se cumprindo fielmente em Jesus.
no Evangelho de João, ele aparece como Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo vemos cumprimento. João 19, 31 a 37, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo de Jesus, visto que era a preparação, rogaram a Pilatos quebrasse as pernas, e foram quebrados, mas os de Jesus não foi quebrado, como dizia o Salmo 34, verso 20, nenhum dos seus ossos será quebrado. Vemos fielmente cada profecia se cumprindo na pessoa de Jesus. Outro tema importante é a unidade dos temas bíblicos. Os escritores foram 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos. Eles nos apresentam, desde a queda do homem, a redenção do homem para Deus, o sacrifício de Jesus, e na Bíblia se destaca um sistema doutrinário que segue um padrão moral único, um plano de salvação, um plano divino pelos séculos. Os livros da Bíblia, eles se entrelaçam, eles não se chocam, seus temas se complementam. Existe uma unidade harmoniosa na Bíblia, mostrando que ela é produto de uma única mente, a mente de Deus. Imagine 40 homens hoje escrevendo sobre Deus, cada um vai falar uma coisa, mas a Bíblia não entra em contradição e num período diferente. Os 4 evangelhos dão detalhes da vida de Cristo e lança luz sobre o aspecto e caráter do ministério de Jesus. Os 4 evangelhos contam uma história unificada, um único Jesus que veio para nos salvar. Marque-se para certo e para errado. A inspiração divina da Bíblia é um milagre único, irrepetível, iniciado por Deus em Moisés, encerrado por João na ilha de Patmos. Certo. 8.8. Desde o cânon sagrado, foi encerrado com João na ilha de Patmos, homem algum jamais voltou a ser inspirado de forma divina, inerrante e plena, como sob a autoridade do Espírito Santo escreveram o Antigo e o Novo. Certo. Na produção das Escrituras, o Espírito Santo limitou-se a inspirar apenas ideias. Errado. Ele inspirou até as palavras. Nós cremos na inspiração plenária e verbal, não na inspiração de ideias. 8.9 está errado. O Espírito de Deus resguardou os autores sagrados de qualquer erro, de qualquer omissão, no registro daquilo que Deus queria que ele escrevesse. Certo. Os autores humanos das Escrituras sabiam de antemão que aquilo que estava a escrever seria reunido aos escritos de outros autores, fazendo parte errado. Eles não sabiam de antemão. Errado. Formando uma unidade perfeita, os livros da Bíblia apresentam um tema predominante, a redenção do homem por parte de Deus, mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Certo? Assinale com X a alternativa correta. São evidências da inspiração divina. Todas, a confirmação, o cumprimento e a unidade. A confirmação, o cumprimento e a unidade são exemplos, evidências da inspiração. 8.14. Corroborando a autoridade do Antigo Testamento, o Senhor Jesus, todas, asseverou as Escrituras, afirmou e citou. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto 3, a exclusividade das Escrituras. Quando falamos sobre exclusividade, queremos dizer que a Bíblia é completa, que ela é suficiente, como revelação de Deus faz de si mesmo. Claro que a Bíblia não contém tudo que a gente quer saber, mas contém tudo que Deus quer que nós saibamos. Deus utilizou de um certo número de autores humanos a fim de registrar sua revelação de forma escrita. Vemos na Bíblia o desvendamento do plano divino. Chegamos a 2 indagações importantes. Quando essa revelação escrita foi completada? E o que está incluído nessa revelação? Vamos examinar essas questões. Primeiro, o término da revelação. O Antigo Testamento foi aprovado e confirmado por Jesus. Todavia, no final do seu ministério, o Novo ainda não tinha sido escrito. Né? João 16, 12 a 15, lemos: ainda tenho muito vos dizer que vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Nesse texto, vemos verdades adicionais que seriam reveladas pelo Espírito Santo. Essas verdades nos vão trazer coisas que hão de vir. A iluminação de que há de receber o que é de meu, há de me glorificar. Essas afirmações foram incluídas em 2 detalhes. Ele prometeu que o Espírito completaria a revelação. E ele referiu-se aqui ao Novo Testamento que os escritores escreveram. Pedro também reconheceu os escritos de Paulo, juntamente com outras partes das Escrituras, 2 Pedro 1:20, 2 Pedro 3:15. Por volta do ano 64 ou 65, os evangelhos já estavam completos, boa parte das epístolas já circulava. E nos anos 80 e 90 surge, então, a revelação de Jesus no Apocalipse. Isso quer dizer que essa inspiração do Espírito Santo trouxe à existência a palavra de Deus. Os autores escreveram as Sagradas Escrituras, que torna a Bíblia um verdadeiro milagre. Deus, na Bíblia, fala de modo claro e coerente. Ele nos revelou de modo completo aquilo que quer que nós saibamos. É verdade que Deus continua a falar hoje, e sua igreja por meio do dom de profecia, mas essas profecias vêm com o objetivo de edificar, exortar e consolar, e elas não podem ser contrárias àquilo que a Bíblia já revelou, nem vem como acréscimo, substituição daquilo que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, e toda profecia deve se harmonizar com a palavra de Deus e não contradizê-la. Muito bem, vamos com os exercícios. Quando se fala em exclusividade da Escritura, está indicando, letra A, que a Bíblia é completa e suficiente revelação de Deus. Lendo João, capítulo 16, 12 a 15, conscientizemos que todas estão corretas, que Jesus previamente falou, referiu-se ao novo Espírito da Verdade, que nos guiaria, todas estão corretas. Marque-se para certo e para errado, em passagens como Efésios 3, 1 a 12, 2 Pedro, os autores sagrados indicam que aquilo que escreveram foi recebido por revelação, certo? Por volta do ano 64, 65, todos os evangelhos e epístolas do Novo Testamento já haviam sido escritos e circulavam entre as igrejas, certo? O único livro que demorou mais foi o Evangelho de João e as cartas, bem como o Apocalipse. Quando João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a revelação de Jesus, escrevendo assim o livro de Apocalipse, completou-se a revelação divina e fechou o cano da Sagrada Escritura, certo? 8:20, a inspiração especial do Espírito Santo que trouxe à existência a palavra de Deus em forma escrita, continua à disposição hoje, para que mais revelações sejam acrescentadas à Bíblia. Errado, nós não precisamos de mais, aqui está completo. Na Bíblia Sagrada, Deus nos revelou de modo completo aquilo que quis que soubéssemos, certo? Vamos falar agora do cânon das Escrituras. Quase 2000 anos passaram, desde que a última revelação foi escrita, Apocalipse. Essa revelação inclui o plano remidor de Deus, conforme revelado no Antigo Testamento e completado no Novo. Muitos indagaram como foram reunidos todos os registros. Vamos então passar a considerar isso, essa pergunta da formação da Bíblia. Vamos começar com a formação do Antigo Testamento. Chamamos os 39 livros do Antigo Testamento de cânon do Antigo Testamento. A palavra cânon vem da palavra grega, que significa cana ou vara de medir. Posteriormente, veio significar vara de medir, regra ou padrão. No que diz respeito às Escrituras, o cânon se refere aos que foram medidos de acordo com certos critérios e considerados como revelação de Deus. Fazendo uma breve revisão,
do começo da revelação, começando por Moisés, que escreveu cerca de 1400 anos antes de Cristo. O desvendamento final foi concluído no quarto ou no quinto século antes de Cristo, com Malaquias. Na Bíblia hebraica, os livros são denominados como 3 partes, como a lei, os profetas e os salmos. A terceira divisão dos escritos inclui os salmos, não é, que indica festas que aconteceu, os salmos, provérbios, Jó. E aí temos o Antigo Testamento. As evidências que foram dadas pelo historiador Flávio Joséfos no ano 95 indica que os livros do Antigo Testamento foram reunidos sob a direção de Esdras e dos membros da grande sinagoga no século V. Os 39 livros que figuram as 3 categorias, mencionar lei, profeta, escritos, eram considerados pelo povo de Deus como inspirados. Quanto à formação do Novo Testamento, nos 2 últimos séculos antes de Cristo, Israel sofreu terríveis opressões, porque Deus não intervém, não há esperança. Não é? Muita gente pergunta como seria feita a justiça. Como resposta a essas indagações, surgiu um grupo de estilo chamado apocalíptico, revelando os eventos violentos que deveriam abalar o mundo. E após isso, afirma que os escritos e os personagens bíblicos seriam chamados em breve, que Deus deveria interromper ou intervir na história. E esse tipo de literatura, que tem o seu valor histórico, foi reconhecido como pertencente a uma classe chamada livros apocalípticos. Não é? Muitos livros apocalípticos acabaram sendo considerados apócrifos, mas o livro de Apocalipse foi incluído no cânon. Jesus veio a esse mundo para ministrar, morrer, ressuscitar e ascender novamente a Deus. E trouxe luz a um povo que estava cego pelo pecado e executou o plano da sua salvação. Ele puniu os ímpios e nem recompensou os justos. Em vez disso, estabeleceu a igreja, que os crentes, para pregar o evangelho a toda criatura e que deveria passar os seus ensinos. Quando a igreja primitiva cresceu, espalhou-se geograficamente e os crentes amadureceram através do ministério da pregação do evangelho. Cresceram e aplicaram de forma prática a graça de Deus aos problemas diários, às diferentes culturas. Os líderes apostólicos deram resposta a essas necessidades através de cartas, chamadas de epístolas, que circularam pelo povo, mostrando o efeito das Sagradas Escrituras. Devemos lembrar que mesmo em tempo que a igreja amadureceu, houve também falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos cristos, anticristo, tudo isso. Mas à medida que as escrituras iam circulando, elas foram consideradas como sagradas. Quanto à formação do Novo Testamento, foram consideradas alguns fatores, e nós vamos mencionar 4. Primeiro, apostolicidade. O que quer dizer apostolicidade? Se o escrito foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo ao apóstolo, como Lucas. Lucas não era apóstolo, mas esteve bem próximo ao apóstolo Paulo. Segundo, o conteúdo espiritual. Se o livro estava sendo lido nas igrejas e era de edificação espiritual e produzia fé e levava à salvação, esse conteúdo espiritual foi encontrado nas cartas de Paulo. Terceiro, a exatidão doutrinária. Se o conteúdo era correto doutrinariamente, sem sombra de heresia ou contrariedade. E quarto, o uso, se era reconhecido nas igrejas e as suas pregações. Tudo isso foi considerado como livros inspirados e assim formou-se o cânon do Novo Testamento. A primeira forma aconteceu no Concílio de Cartago, que um grupo de líderes anunciou em 397 o cânon das Escrituras do Novo Testamento e foi confirmada também no fim do século IV depois de Cristo.
o caráter fidedigno dos manuscritos que possuímos, os originais, não são os originais que seriam chamados de autógrafo, mas foram cópias e transmissão devido aos cuidados divinos. E isso nós notamos que Deus não só formou a Bíblia, mas Deus também preservou a Bíblia para que ela chegasse até nós em forma de cópias. E assim foi copiado fidedignamente, tem passado os escritos sagrados sendo copiado. O que é interessante da fidelidade é que os escritos encontrados no Mar Morto revela como as escrituras foram preservadas para nós. Os resultados, toda erudição, investigação, tornam os textos sagrados dignos de confiança. Concernente às tradições antigas e modernas, tudo está sujeito a nós, sabemos que eram crentes piedosos, e a forma como eles preservaram as Sagradas Escrituras para chegar até nós. Vamos aos exercícios. A palavra cânon vem do termo grego de kanon, que originalmente significa cano ou vara, posteriormente veio significar vara de medir, regra ou padrão, certo? No que diz respeito às escrituras, a palavra cânon refere-se como foram medidos com certos critérios, aquilo que consideramos como revelação de Deus, escrita por inspiração sua, certo? 8.23 está certo também. 8.24. Visto que não dispomos de manuscritos originais, não podemos ter certeza que o cânon representa a inspirada palavra de Deus. Errado. Podemos sim ter a certeza, mesmo sem os originais. 8.24 está errado. 8.25. Podemos aceitar com confiança os ensinos da Bíblia, porquanto Deus não somente inspirou, como também preservou através do século, certo? Certas literaturas apocalípticas, chamadas livros apócrifos, foram admitidos no cânon do Antigo Testamento protestante e no judaico, errado. Os critérios usados na seleção dos escritos admitidos no cânon do Novo Testamento são apostolicidade, conteúdo espiritual, exatidão doutrinária, uso entre as igrejas, inspiração divina, certo? No Antigo Testamento contém o mesmo conteúdo do cânon da Bíblia hebraica, embora a divisão dos livros seja feita de modo diferente, certo? O cânon do Antigo Testamento tem 39 livros e o cânon do Novo, 27 livros, certo? Vamos agora ao texto 5, a interpretação das Escrituras. É muito importante ler e interpretar a Bíblia. É possível que ao ler as Escrituras, você tenha observado certos versículos ou mesmo passagens inteiras da Bíblia que parecem não ensinar claramente os atos e os propósitos de Deus, nem revelar o que Ele espera da parte dos homens. Algumas partes nem chegam a mencionar o nome de Deus. Por exemplo, o valor de se ver no livro de Eclesiastes. E por motivo faz parte da palavra de Deus. Muitas declarações nesse livro parecem estar em diferente oposição aos ensinos de outras partes. Quando lemos, tudo é vaidade. Em outras palavras, tudo é destituído de sentido ou inútil. Quando encontramos esses versos ou porções particulares da Bíblia, precisamos analisar cuidadosamente, a fim de interpretá-los de modo correto. Portanto, devemos ler o que antecede e o que segue essa passagem. No livro de Eclesiastes, que estamos usando como exemplo, não devemos separar essas declarações do resto do livro, ou mesmo do resto da Bíblia, e usá-las como base para a nossa vida. Antes, devemos ler o livro inteiro de Eclesiastes a fim de compreendermos o seu sentido. Só assim podemos chegar à sua mensagem central. Ali, no livro de Eclesiastes, o autor declara que a parte de Deus, a vida é definitivamente inútil e destituída de sentido. É isso que ele quer dizer, contudo, é vaidade. E podemos concluir isso como o livro conclui. Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Verso 1. Verso 13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem.
Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, notamos que essa passagem explica o que Salomão está dizendo no início: tudo é vaidade. Se aprendermos e aplicarmos esses princípios, entendemos a estrutura, vamos ver que a Bíblia possui uma estrutura e a própria Bíblia se explica a si mesma, e isso evita nós cairmos em sérias dificuldades. Que Deus também nos ajude a entender os ensinos da sua palavra e que o Espírito Santo, que inspirou os escritores, que ele possa também inspirar nossa mente ao estudar, iluminar a nossa mente. Isso significa que o Espírito vai esclarecer os textos bíblicos para nós. Sem a ajuda do Espírito, ninguém pode compreender as Sagradas Escrituras corretamente, porque a mente dos homens está entenebrecida pelo pecado. Mas quando o Espírito vem residir, ele nos mostra a verdade, ele esclarece. Vemos, portanto, que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Mas algumas dessas afirmações, que parecem contraditórias, quando são interpretadas à luz da Bíblia toda, torna-se perfeitamente claro. E o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para interpretar corretamente a palavra de Deus e entender as lições que Deus quer que aprendamos. Vamos para os exercícios. Marque-se para certo e para errado. Qualquer porção da Bíblia será melhor compreendida se lermos todo o seu contexto, isto é, o que vem antes e depois, certo? No caso do livro de Eclesiastes, qualquer porção separada do restante do livro, ou mesmo da Bíblia, servirá como base para nossas vidas. Errado. Ao afirmar que tudo é vaidade, o autor do livro de Eclesiastes salienta que a parte de Deus, a vida é inútil e destituída de sentido, certo? Qualquer passagem individual da Escritura deve ser analisada e interpretada à luz do ensino de toda a Bíblia, certo? Não podemos alicerçar nossa vida, as nossas ações sobre um texto isolado das Escrituras, certo? Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém poderia compreender devidamente Sagrada Escritura, porquanto o pecado nos entenebreceu a mente, certo? O mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados esclarece o texto bíblico, ilumina a mente para que as entendamos, certo? Vamos agora ao texto 6, a autoridade das Escrituras. Outra pergunta importante que surge é: que importância devemos dar o que concerne a nossa vida e a nossa vontade? A Bíblia, do começo ao fim, revela o querer de Deus para a nossa vida. Aprendemos que a Bíblia, portanto, é a autoridade final em todas as questões de fé, condutas e ações. No início da comunicação aos homens, Deus revelou sua vontade, seus propósitos. Também permitiu ao seu povo que soubesse o que esperava, seus mandamentos, suas ordens, ordenanças. E diz, Deuteronômio 12:32, tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. Portanto, Deus quer que sua palavra seja cumprida. Ao pensar de um profeta ou interpretar sonhos que levantasse para realizar algum milagre e anunciasse algo contrário a Deus, deveria ser considerado como um falso profeta. Os testes da falsa profecia, do profeta verdadeiro, vemos que ele tinha que condizer com Deus e sua palavra. Deuteronômio 13:1-3 fala de um profeta havendo realizado prodígio, mas convidando o povo para falso Deus. Então a conclusão que ele era um falso profeta. E disse: não ouvirás a palavra daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor nosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse princípio é reiterado por toda a Bíblia. Não devemos nos iludir com sinais, milagres, trocando pela palavra de Deus. Tudo aquilo que nos afasta da verdade de Deus não vem de Deus. A única maneira de continuar o relacionamento é se guardarmos os seus mandamentos. João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Portanto, vós sereis amigos, meus amigos, se fizer o que eu vos mando. João 15:14. A palavra de Deus é a verdade e nos santifica na verdade. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Davi também disse no Salmo 138, verso 2, engrandecesse a tua palavra acima do teu nome. A palavra de Deus deve ocupar lugar central, devemos valorizar ela na nossa vida, na nossa família. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. Amemos a palavra de Deus e apliquemos a nossa vida. Com isso, nós concluímos esse resumo de bibliologia. Como eu disse, há uma matéria do curso da ETAD de devotar 10 lições à bibliologia que fala mais. Mas doutrinas, nós estamos falando doutrinas básicas da Bíblia e, claro, bibliologia é que nós cremos que a Bíblia é a regra de fé e autoridade para nós. Marque-se para certo e para errado. A autoridade da Bíblia provém do caráter do seu autor, de que ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Letra 837, letra C de certo. 838. O lugar da Sagrada Escritura na Igreja de Cristo é no centro, legislando sobre doutrina e condutos cristãos. Certo. 839. O texto segundo Timóteo deixa claro que a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de fé e conduta. Certo. 8:40, conforme depreendemos Deuteronômio 12:32, desde o início da comunicação, Deus declarou que esperava deles conhecer os seus mandamentos e agisse de acordo com eles, certo? Marque-se para certo e para errado, agora a revisão da lição. O vocábulo revelação em relação a Deus significa que Deus revela e desvenda às pessoas aquilo que elas de modo nenhum poderiam saber sobre ele e seus propósitos, certo? Deus não apenas revelou ao homem quem ele é, quais seus propósitos, como ainda garantiu que sua revelação fosse preservada de forma escrita, certo? A inspiração divina da Bíblia Sagrada é um milagre único, irrepetível, iniciado por Deus em Moisés, ainda no Egito, e encerrada com João na ilha de Patmos, certo? Na produção das Escrituras Sagradas, o Espírito limitou-se a inspirar apenas ideias. Errado. O Espírito foi uma inspiração plenária e verbal. Errado. O Espírito de Deus resguardou os autores sagrados de qualquer erro, qualquer omissão no registro daquilo que Deus queria que ele escrevesse, certo? Formando uma unidade perfeita, os livros da Bíblia apresentam um tema predominante, a redenção do homem por parte de Deus mediante o sacrifício de Jesus, seu Filho, certo? Por volta do ano 64, 65, quase todos os evangelhos e epístolas já haviam sido escritos e circulavam entre as igrejas locais, certo? A inspiração especial do Espírito Santo que trouxe à existência a palavra de Deus de forma escrita continua à disposição hoje para que mais revelações sejam errado, não mais, está completa. 8:49, quando João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a revelação de Jesus, escrevendo assim o livro de Apocalipse, completou-se a revelação divina, certo? No que diz respeito às escrituras, a palavra cânon refere-se aos livros que foram medidos de acordo com certos critérios, satisfazendo os recursos reconhecidos como revelação de Deus, certo? Os critérios usados na seleção do cânon são a apostolicidade, conteúdo espiritual, exatidão doutrinária, uso entre as igrejas de inspiração divina, certo? Visto não mais expormos os manuscritos originais, não podemos ter a certeza que o cânon representa errado. Podemos aceitar com confiança os ensinos da Bíblia, porque Deus não somente inspirou, como também preservou através do século, certo? Qualquer passagem individual deve ser a necessidade de interpretar à luz do ensino de toda a Bíblia, certo? É a primeira regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a si mesmo. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados Escrituras esclarece o texto bíblico, ilumina na mente para que o entendamos, certo? A autoridade da Bíblia provém do caráter do seu autor, de quem ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, certo? O lugar da Sagrada Escritura na Igreja de Cristo é o centro,
legitimando sua doutrina, conduz o cristão, porque a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de fé e prática, certo? Assinale com X a alternativa correta. São evidências da inspiração, todas estão corretas, a confirmação, o cumprimento e a unidade. Corroborando a autoridade do antigo, o Senhor Jesus, todas de novo, asseverou, afirmou e citou, todas estão corretas. Quando se fala da exclusividade da Escritura, está indicando que a Bíblia é completa, não é necessário ser acrescentada, todas estão corretas. Então aqui, 858, 859, 860, todas corretas. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 8. Na lição 7 falamos do pecado, na lição de número 8 da bibliologia. Vamos agora ao teste 4 da nossa lição. O aluno da ETAD vai ter o link no WhatsApp para que ele clique ali e possa ter o seu teste para ele fazer. Vamos ver então as perguntas do teste 4, que engloba a lição 7 e 8. Se você não é aluno da ETAD, gostaria de se matricular no curso da ETAD, nos procure, pode mandar uma mensagem aí mesmo, nós vamos entrar em contato com você, fazer a tua matrícula. Não importa em qual parte do mundo você está, você pode estudar na ETAD, através dessa plataforma digital, as provas digitais, maravilhoso esse sistema agora. Vamos ao teste de número 4, lição 7 e 8, falando do pecado e da Bíblia. Vamos começar com a lição 7, né? A primeira pergunta diz: o pecado teve origem no universo quando Satanás desejou ocupar uma posição mais elevada, impulsionado pela sua ambição e orgulho. Essa expressão está certo. Põe letra A de certo. 2. Satanás não teve nenhum tentador quando se rebelou contra Deus, mas os primeiros seres humanos tiveram. Certo novamente. Primeira certo, segunda certo. Terceira, Eva preferiu o próprio eu e não Deus, e nisso consiste o pecado. Certo novamente. Quarta, necessidade de governo humano evidencia a realidade do pecado. Certo. Até agora, da 1 a 4, tudo certo. 5. Cada pessoa herda de Adão uma natureza pecaminosa que, se não for corrigida, levará eventualmente à morte e à condenação espiritual. Certo, novamente. Por isso que é bom a disciplina. Do 1 ao 5, tudo certo. 6. A capacidade de escolher é uma necessidade tanto para os anjos quanto para os homens, porque Deus não força ninguém a adorá-lo. Certo. 7. O sentimento de culpa despertado pelo pecado faz o indivíduo notar a própria imundície. Certo. Da 1 a 7, tudo certo. 8. Deus criou o homem com uma natureza inclinada ao pecado. Está errado. Errado. 8. Está errada. 9. Os critérios usados na seleção do escrito admitido no cano são apostolicidade, conteúdo espiritual, exatidão doutrinária, reconhecimento, uso entre as igrejas, inspiração divina. Certo. A 9 está certo. 10. Visto não mais expor de manuscritos originais, não podemos ter certo e errado. 10ª está errada. A 8ª está errada. A 10ª errada. Da 1 a 7 certo. A 9 também está certo. Vamos a 11. Podemos aceitar com confiança os ensinamentos da Bíblia, porquanto Deus não somente inspirou a sua escrita, como também tem preservado. Certo. 12. Somente quando chegamos ao capítulo final do livro é que sua mensagem torna-se evidente. Certo. 13. Qualquer passagem individual das Escrituras deve ser analisada e interpretada à luz do ensino de toda a Bíblia. Muito bem, a Bíblia interpreta si mesmo. Regra 1. Certo. A 13 está certo. 14. O mesmo Espírito que inspirou os autores da Sagrada Escritura esclarece os textos e ilumina a mente para que o entendamos. Certo. 15. A autoridade da Bíblia provém do caráter do seu autor, de que ela é inspirada, inerrante e infalível palavra. Certo. E a 16, o lugar da Sagrada Escritura na igreja, no centro, legislando sobre doutrina e condutas cristãs, porque a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de fé e prática, certo? Muito bem, aqui praticamente todas estão certas, com exceção da 8 e da 10. A 8 está errada e a 10 errada. O resto tudo certo. Espero que você tenha feito o teste
e que você estude para a próxima semana, lição 9 e 10 das doutrinas da Bíblia. E nós vamos falar de eclesiologia e escatologia, as próximas duas doutrinas, e encerramos o livro. Se você é aluno, essa foi a 4ª aula, você já deve procurar a secretária para acertar o seu livro para a próxima matéria da ETAD. Procure na 4ª aula já acertar, para quando chegarmos na 5ª, nós já podemos ter o seu livro ordenado na sua plataforma da ETAD para que você estude a lição. Muito bem, com isso nós concluímos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, ensinando para você o curso da ETAD de Teologia Básica. Oremos. Pai querido, graças te damos por essa aula, pela bênção de ter os teus filhos aprendendo a tua santa e gloriosa palavra. Abençoa todos eles, no nome santo de Jesus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém.